Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, mais oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nessa manhã para aprendermos a palavra do Senhor. Tema hoje, o batismo, né? A primeira ordenança da igreja. Ordenança vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O Senhor que ordena, a igreja cumpre a ordenança do Senhor, não é assim? Então, todos nós que já passamos pelo batismo, ou aqueles que ainda não passaram, né? É algo glorioso na vida da igreja, quando alguém está passando pelas águas batismais, algo tremendo, algo que marca as nossas vidas, né? Que nós podemos dizer que foi uma alegria para a nossa alma, né? Passar pelas águas batismais, né? Quem aí já foi batizado, fala, que alegria você sente até hoje na sua alma, essa lembrança do batismo, né? O gozo, a alegria. Alguns, na hora do batismo, recebem a graça do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo ainda, 2 batismos, né? Batismo nas águas e recebem o batismo com o Espírito Santo. Alguns acontece cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, e recebe ali também o batismo com o Espírito Santo. E hoje veremos os fundamentos, né, desse batismo, como ele é feito, como é dado, essa ordenança que Jesus nos incumbiu a igreja, né, deu-nos uma ordenança de ir por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como se dá isso, né? Então, hoje estudaremos sobre essa importância na vida da igreja, essa ordenança que o Senhor Jesus nos concedeu e a alegria da igreja na nossa vida, na nossa alma, né, de se entregar verdadeiramente a Cristo, né, nos identificando com Ele, com a igreja, participando do corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo. Tudo isso representa o batismo, né, e a gente vai estudar nesta lição sobre essa ordenança. Batismo, a primeira ordenança da igreja, lição do dia 3 de março, né, já viramos o mês de 2024, lição de número 9. Né, os objetivos dessa lição é pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários. Ponto 2, explicar o símbolo e o propósito do batismo, né, se ele é um símbolo simbolicamente representado, como se dá isso. E esclarecer a fórmula e o método do batismo. Como é feito o batismo? Eu posso me batizar de qualquer maneira, né? Pode ser em qualquer lugar, pode ser na praia, pode ser na piscina, pode ser no tanque, pode ser por qualquer pessoa. Então são perguntas que a gente vai sanar aqui hoje, né? Algumas dessas perguntas eu até separei aqui. Quem não foi batizado não será salvo? É uma dessas perguntas. Muita gente que tem dúvida. Posso ser batizado quantas vezes? Outra pergunta. O batismo por aspersão é válido ou não? Vamos tirar essas dúvidas. Fui batizado quando criança. Posso ser batizado novamente? O batismo pode ser em qualquer lugar, como já disse. Após o batismo, eu serei purificado dos meus pecados? Estou batizado, fui lavado, eu estou sendo purificado dos meus pecados? Tem uma idade mínima para batizar? Olha quantas perguntas a respeito do batismo, né? Muitas dúvidas se surgem. Tem uma idade mínima? Eu posso batizar com quantos anos? Né? Então, a gente vai também responder. E além
dos obreiros que tem essa função de batizar as pessoas, outra pessoa pode? Por exemplo, um pai, uma mãe, pode batizar o seu filho? Então, são perguntas que a gente pode procurar saber, se informar, se isso pode, se não pode. Então, a gente vai esclarecer neste dia. Então, muitas perguntas, né? Alguém aí tiver mais perguntas, a gente vai tentar sanar. Se eu não souber, a gente pergunta ajuda os universitários, pastores aqui que, né, estão mais inteirados no assunto, mas a gente não quer muito entrar em detalhes de muitas coisas que a gente desconhece, né? Então, não faça pergunta que sejam realmente complicadas, mas a gente vai tentar sanar dentro dessas perguntas que foram feitas aqui, né, ou colocadas, para que você tire todas as suas dúvidas, saia daqui esclarecido. Não é assim? A gente não pode sair com dúvidas, a gente precisa entender por que eu fui batizado. A gente talvez não saiba nem por que foi batizado, né? Então a gente precisa ter essa consciência de que o batismo é importante para a vida de qualquer um salvo em Jesus Cristo e precisa realmente passar pelas águas batismais. A pessoa pode estar na igreja anos e anos aqui e não passar pelo batismo? Não ter desejo de batizar? É uma outra pergunta. Como eu fico na igreja vários anos e não sinto o desejo de ser batizado? Como que é isso? Será que realmente eu fui salvo em Jesus? Será que eu fui liberto? Esse desejo do crente salvo em Jesus, eles têm que estar arraigado no nosso coração. Você fez um compromisso com o Senhor Jesus, e aí, naturalmente, esse desejo vai surgir no seu coração, na sua vida. Eu quero passar pelas águas batismais, eu quero ser batizado, eu me entreguei a Cristo verdadeiramente, eu quero me identificar com Ele. Esse é um dos propósitos do batismo. Se entregou a Jesus, agora eu quero fazer aqui um ato público, perante as pessoas, ser batizado, né? E toda a igreja se alegrar com isso, né? E você se alegrar também na presença de Jesus. Então nós vamos entender que o batismo é uma ordenança, né, do Senhor Jesus, e que a gente precisa passar por ele. Nossa introdução vai dizer assim, nessa lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda a doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto a sua forma. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observada. Então nós vamos ver que de uns tempos para cá, a questão do batismo ela vem tomando outras formas, né? Pessoas são batizadas de várias maneiras, vários locais, né? E aí a gente precisa entender, mediante a luz da palavra de Deus, se está correto a forma de se batizar, da maneira que eles estão fazendo. Então a gente vai entender que a palavra de Deus é que ela é a luz para o nosso caminho, ela que nos orienta a maneira que devemos falar, devemos agir, devemos praticar. Nós vamos entender que alguns métodos, né, que algumas igrejas, algumas denominações usam, né, deixam dúvida, muitas das vezes, na vida das pessoas, né? Então, sai de uma igreja, vai para outra, eu fui batizado lá por aspersão.
né? Algumas igrejas aí, como a igreja presbiteriana, né? Eu acredito que a metodista, ela usa o batismo por aspersão, né? Jogar água na cabeça do membro, né? Que ele assim será batizado, né? Então, aí as pessoas saem de uma igreja, vai para outra e perguntam, meu batismo foi válido por aspersão? É válido ou não? Para a igreja, sim ou não? Foi batizado na igreja? Não? Sim? Tem certeza? Não? Por aspersão? Bem, para criança, como a gente tem um ponto a seguir, a gente vai ver que o Senhor Jesus disse, deixar vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino do céu. Agora, o adulto que foi batizado por aspersão em outra denominação, ele crendo na fé em Cristo Jesus, a gente não pode julgar que esse batismo seja válido ou não. Porque é um método que o próprio Jesus foi batizado por imersão, mas algumas igrejas cumprem essa por aspersão, né? Mas a gente não pode dizer que se a pessoa com fé passou pelo batismo, que seja por aspersão, ele não tinha conhecimento, e ele recebeu o batismo por aspersão, a gente não pode dizer que esse batismo seja inválido. A gente não pode julgar se aquele batismo é válido ou não. Então a gente entende-se que o batismo, em algumas igrejas, as pessoas são batizadas novamente, e outras não. Crianças que são batizadas, né, a gente entende-se que ela, por não ter conhecimento ou não ter consciência do pecado, do erro, né, ela possa ser batizada quando crescer. Porque muitas das vezes ela nem lembra, né, por que foi batizada, né, qual o fundamento, e os pais têm que dizer. Mas a gente vai entender aqui que, no ponto 1, esses batismos que são feitos em crianças, né, por que eles eram feitos? Então a gente vai entrar no ponto 1 aqui, a gente vai procurar entender por que algumas denominações usam o batismo de crianças, ou usam o batismo por aspersão, e a gente vai compreender que a gente não pode, muitas das vezes, julgar essas questões. A pessoa foi em outra igreja, batizou lá por aspersão, e dizer que não é válido. A gente precisa entender que se a fé da pessoa, entendeu, estava na igreja, aceitou Jesus Cristo, e a forma do batismo, porque o batismo não é salvação. O batismo não é salvação. Se a gente, como eu fiz a pergunta ali, se eu não for batizado, primeiro eu serei salvo? Serei salvo ou não? Sim, sim. Não é porque eu não fui batizado que eu não serei salvo. Um exemplo disso é o ladrão da cruz. Aceitou que Jesus era o Salvador, e na hora Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um exemplo claro, que batismo, ele não passou, mas foi aos céus, foi salvo. Então batismo não é salvação. Batismo é um ato simbólico, onde você se apresenta publicamente, e a igreja testemunha isso, que você realmente mudou de vida, está entregando a sua vida verdadeiramente a Cristo. É um ato simbólico em você mergulhar e levantar novamente, o ato de ser sepultado, você está morrendo para a vida que você vivia, e está nascendo novamente em Cristo Jesus. Este é um ato simbólico, de você aprofundar, se você desceu, né? Então, e você quando ressurge restaurado, revigorado, uma nova criatura. Não que você
naquele momento que você vai ser limpo, ou a partir daquele momento que você está puro. De forma alguma. O primeiro ato é a aceitação. Você aceitou a Cristo como Jesus Salvador da sua vida? Aí sim, Jesus já te purificou ali mesmo. Seu ato, como o ladrão da cruz foi na hora que ele reconheceu, ele teve o perdão dos seus pecados e foi salvo, assim é aquele que aceita Cristo. Então o ato de ser batizado, né, é o ato simbólico, que você vai se apresentar diante da igreja, um ato publicamente, onde você vai estar confessando que realmente é isso que você quer, é essa decisão que você tomou. Então o fato de alguém ser batizado em outra denominação, né, por aspersão, e aí vem para outra igreja, ela falar que ela já foi batizada, por aspersão que seja, falou, eu tenho fé, entendeu, que eu fui batizado, a gente não pode julgar que esse batismo por aspersão não seja válido. A não ser, como eu falei, uma criança que não tem conhecimento, ou não tem consciência daquilo que ela fez, ou que ela faz, né? Vai lembrar disso futuramente, como uma criança? Não vai nem lembrar, né? Então ela, quando tiver a consciência dos seus erros, dos seus pecados, né, das suas falhas, aí sim, ela vai poder realmente se decidir, eu quero batizar, eu quero passar pelas águas batismais. Então a gente vê que a gente pode tomar decisões, entendeu? Quando adulto, quando a nossa consciência já está a ponto de a gente reconhecer os nossos erros, nossos pecados. Então, tem idade para isso? A princípio, eu perguntei, tem idade? Não. Não temos a idade, mas a idade é a idade da consciência, a idade onde todo ser humano, ele sabe o que é certo, o que é errado, ele já tem consciência dos seus atos, daquilo que ele está praticando, e a gente precisa compreender que quando a gente tem essa consciência, Deus nos julgará. Se eu já sei definir ali o bem e o mal, Deus já nos julgará. Nós temos a consciência, e tendo essa consciência, eu posso passar pelas águas batismais. Então, eu aceitei a Cristo, agora eu tenho consciência daquela decisão que eu tomei, então eu vou fazer uma confissão pública diante de todos, que eu estou seguindo a Cristo, eu quero passar pelas águas batismais. Essa consciência que a gente precisa ter. Irmã, gostaria de falar alguma coisa? Pai do Senhor para a igreja. Com respeito, eu discordo. Primeiramente, eu vou falar que eu discordo. Porque o termo, nós temos que ver o termo batismo. O termo batismo, por si, ele se diz mergulhar. Se foi aspersão, então não mergulhou, então não houve batismo. Eu discordo. Se teve o batismo por aspersão, quando ele vem para um lugar que tem o batismo por imersão, ele tem que ser batizado de novo. Porque é a mesma coisa, eu falar que eu fiz e não fiz. O aspersão falou que ia batizar, mas eu entendo que não batizou. Eu aprendi sempre assim, aspersão. Não teve o mergulho, então não teve o batismo. Eu discordo. O batismo, para ser batismo, tem que ser imersão. Tá? Eu discordo. Talvez, mas tem uns pastores aí que, de repente, pode concordar, mas eu discordo. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Irmãos, a paz do Senhor. O batismo, na realidade, né, por imersão, né? Isso. Eu também estou nessa linha que a irmã falou, né? Mas não quero julgar ninguém com isso. E outra coisa, quando a pessoa às vezes aceita Jesus como seu Salvador, fica dentro da igreja e não quer batizar, e aí, né? Uma coisa que a gente vai analisar bem, porque se a pessoa não quer batizar, né, quando ela diz que não quer batizar, ela não quer entregar dízimo, ela não quer fazer parte do corpo de Cristo, não quer adentrar verdadeiramente, né,
no corpo de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo. Então, corre um perigo nesse sentido aí, e a pessoa não teve tempo de batizar, tudo bem, beleza, está salvo. Agora, quando teve muito tempo, eu já conheci pessoa que ficou 2, 3 anos dentro da igreja e não se batizou. Era casado direitinho, tal, irmão? Essa é a minha colocação também, amém? Deus abençoe o pastor Furicídio pela colocação. Pastor Fernando também gostaria de dar uma fala. Está vendo que é um assunto polêmico, que gera muitas dúvidas? Meus irmãos, a paz do Senhor. Relacionado aos assuntos abordados, vale aqui considerar algumas coisas. Obviamente, a nossa tradição protestante evangélica pentecostal, predominantemente ela trabalha com a metodologia do batismo por imersão. E a gente ensina que este é o método, esta é a fórmula de batismo por imersão. Mas vale considerar algo que isso levantaria mais polêmica ainda em nosso meio, né? Isso tem toda uma questão do idioma em que o Novo Testamento foi escrito, que é o grego. Então, aqui, por não se tratar de uma sala de seminário teológica, não tem como ficar tentando argumentar a questão das variações do termo batismo, que algumas igrejas históricas, como luterana, presbiteriana, elas usam a fórmula de batismo por aspersão, que a ideia ali é cobrimento. Mas nós, enquanto cristãos evangélicos pentecostais, nós adotamos sempre a fórmula por imersão, que é a fórmula que nós temos para o batismo daqueles que reconhecem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Uma única coisa que eu gostaria de fazer uma ressalva junto ao diácono Kennedy é a questão de pessoas vindo de outras denominações para a nossa denominação. O que vale considerar é o arcabouço teológico e doutrinário de onde essa pessoa está vindo. Porque existem correntes religiosas em que elas não acreditam nas mesmas verdades centrais da fé cristã que nós. Por exemplo, os testemunhas de Jeová. Se a pessoa vem do salão do reino para cá, essa pessoa ela precisa ser discipulada, precisa aprender as verdades centrais da fé cristã que nós professamos e ensinamos, e assim esta pessoa ela ser encaminhada para o batismo, assim ela se prontificar para tal. Então existem correntes religiosas que até falam de Jesus, até aparentemente pregam Jesus, porém negam verdades elementares da fé, como a divindade de Cristo, a encarnação do Verbo. Outras denominações colocam Jesus como um ser angelical, falando que Jesus é Miguel. Não é necessário aqui eu mencionar essa denominação, muitos irmãos sabem qual é. Então, é necessário fazer esta ressalva e estas observações, porque esta pessoa vai vir com um bojo doutrinário totalmente diferente daquilo que a gente ensina, prega e transmite aqui para os nossos irmãos. Então, são essas observações que eu gostaria de fazer, mas predominantemente a gente batiza por imersão e vai continuar sendo por imersão, né? Mas é uma questão que é de fato muito polêmica, e eu nem sei se valeria a pena ter levantado essa peteca aqui para ser discutida, mas muito obrigado pela oportunidade. Glória a Jesus. Agradeço ao pastor Fernando pelas colocações, né? Não tirando a fala aí da irmã que nos
antecedeu, dizendo que ela discorda que o batismo tem que ser por imersão. Eu também concordo, tem que ser por imersão. Em momento nenhum a gente falou aqui que a gente discorda que o batismo tem que ser por imersão. A gente comentou a respeito que o batismo por aspersão se é válido. É válido ou não é válido? Então, algumas denominações vão batizar novamente. Algumas vão aceitar. Nossa, ela possivelmente aceita que a pessoa seja batizada por imersão, né, para que passe novamente pelo batismo. Porém, se a pessoa se sentir, entendeu, que ela foi batizada em outra denominação e não queira, eu fui batizado lá, eu senti, entendeu? Aí isso é uma posição pessoal de cada um. Ela se sentiu que ela, da forma que ela foi batizada, entendeu? É válido. E a gente pode invalidar o que ela sente pessoalmente? Isso que a gente acredita que não. Eu não posso invalidar a questão pessoal de cada um. Eu vim de uma denominação que eu senti que eu fui batizado por aspersão, mas eu me senti batizado. E aí, eu posso invalidar? E ela não quer batizar. A gente vai obrigar ela a batizar por imersão? E ela vai deixar de ser salva por isso? Por não ser? Por ela não querer? Então, essas são as questões. Então, a gente encerra o assunto dessa forma, que a gente não pode julgar as pessoas por uma decisão pessoal dela, por ela ter vindo de uma outra denominação. Aí, quando eu falei de crianças, não, as crianças, geralmente a gente batiza, porque a gente não usa o batismo de criança, e quando ela, como adulto, chegar e falar, eu fui batizar quando criança, pode batizar novamente? Pode, deve se batizar, porque exatamente a criança não tem idade para entender o que ela fazia, não tem pecado algum. Então a gente faz o batismo, entendeu? Quando ela tiver realmente consciência daquilo que ela pratica, dos seus atos, né? Essa é a questão. Então a gente não usa batizar crianças, mas quando ela tiver a consciência, né? Então a idade, entendeu? Da consciência, que é válido, né? Não tem uma idade correta para que a pessoa possa ser batizada ou não. Então vamos entrar aqui no ponto 1, né? A gente sei que vai ter muito assunto, muita conversa, para a gente poder entender aí sobre o batismo, né? Então, são muitas perguntas. Ponto 1, pressuposto bíblico, doutrinário do batismo. O batismo visto como um sacramento. O batismo é um sacramento, né? A origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico vem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramento, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, 354 a 430 depois de Cristo, bispo de Hipona, introduziu esse desvio na igreja. Entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Então, veja bem, esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, a visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Então, a gente precisa entender que o sacramento, né, como o bispo de Hipona, o Agostinho, ele entendia que a pessoa que passava pelo batismo, ele já receberia uma graça. E essa graça seria a graça da salvação. Uma vez batizado, ele estaria salvo, né? E é um erro que se fez ao fazer essa interpretação. Como eu disse, o próprio Jesus disse, ide por todo mundo, né? E lá em Mateus vai dizer que, Mateus 16,
quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aí quem não crê será condenado? Mas está falando do batismo? Não. Não está falando do batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas se for condenado porque não batizou? Não, porque não creu. E não porque não batizou. Então, esse erro que ele comete na interpretação da palavra, entendeu? Ele diz que como todos aqueles que passarem pelo batismo seriam salvos, independente de fé ou não. Se eu passasse pelo batismo, como se eu já tivesse feito um compromisso, e batizavam-se crianças. Por quê? Entendia que a criança, ela já nasceu do pecado, e se batizavam crianças. Usam-se o batismo de criança até hoje, como se fosse a criança já nasceu do pecado, né? Todos nós somos pecadores, a criança também, né? Então se batiza a criança, para quando ela crescer, aí sim ela tomar a decisão de passar pelo crisma e coisas mais. Então, a Igreja Católica usando isso como sacramento, né? A Igreja Católica mesmo tem alguns sacramentos que ela usa, né? Como o batismo, que é um dos sacramentos, a confissão, o matrimônio, a Eucaristia, Santa Ceia, né? Crisma, penitência ou reconciliação, né? E a unção dos enfermos. Então, são esses sacramentos que a igreja usa como algo sagrado, e o batismo é um deles, né? Que a pessoa precisa ser batizada desde criança, né? Para apagar, como se diz, os seus pecados, ou, né, ela está salva diante de Deus, e quando ela crescer, ela passa pela crisma, passa pelo processo ali de purificação, e para ser salva. Pastor Fernando, mais uma fala? Relacionado à questão do batismo infantil, o bispo de Hipona, chamado Aurélio Agostinho, ele foi o grande responsável para lançar fundamentos de muitas construções teológicas que são usadas até os dias de hoje por algumas tradições cristãs. A questão do batismo infantil, ele é muito normal em algumas igrejas históricas. Acho que o luteranismo ainda tem essa prática, presbiterianismo também. Eles usam o batismo infantil como substituição do sinal que Deus deixou para Abraão, que era a circuncisão. Então, com base na circuncisão que os descendentes de Abraão deveriam passar, eles tomam o texto de Gálatas falando que essa circuncisão agora é no coração, e o sinal dessa circuncisão, este sinal visível desta circuncisão, segundo essas tradições cristãs, é exatamente o batismo. Então, uma vez, dentro desta mentalidade, dentro deste pensamento, uma vez que eu sou cristão, e os meus filhos, eles estão comigo na caminhada cristã, eles precisam também serem batizados, dentro desta mentalidade. Porque, assim como Abraão teve que circuncidar Isaac, os pais dos crentes devem batizar os seus filhos. Porém, esta é uma situação que fere os princípios da palavra de Deus,
que é exatamente a capacidade que a pessoa precisa ter de decidir. Porque o arrependimento dos pecados, ele não é inconsciente, ele é consciente. Todos aqueles que foram salvos sem ser batizado, eles só foram salvos porque eles tiveram consciência dos seus pecados. Esse arrependimento foi consciente. Não tem como falar de uma pessoa que foi salva no leito de morte, sendo que aquela pessoa estava inconsciente. Então, o crer também é pensar. Então, a pessoa, ela se arrepende conscientemente. Ela tem consciência do que ela está se arrependendo diante de Deus, que é dos seus pecados. Então, uma vez esta pessoa se arrependendo, porque o crivo para o batismo é arrependimento e confissão. O arrependimento e a confissão são elementos que andam juntos. Então, a pessoa, ela se arrepende dos seus pecados, aí sim esta pessoa, ela está pronta a se sujeitar ao batismo em águas. Ela vai estar pronta a se sujeitar ao batismo em águas. Então, a criança, ela não tem esta concepção, ela não tem esta consciência, a criança, estou falando recém-nascida, né, a partir dos seus 7, 8, 9 anos, ela passa a ter já um entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado, até mesmo com base na palavra de Deus, uma vez que a palavra de Deus está sendo transmitida a esta criança. Então, o batismo infantil é um método errado, é uma fórmula errada, é uma prática errada, pois esta criança, ela precisa ter consciência do certo e errado, à luz da palavra de Deus, para que assim ela se arrependa também dos seus pecados e se sujeite ao batismo em águas. Obrigado, pastor Fernando. A irmã Lidiane queria falar. Paz do Senhor, irmãos. Pegando um gancho aí na fala do nosso pastor Fernando, é importante a gente analisar essa situação com muita clareza, né? O pastor Fernando fez colocações muito importantes acerca do batismo, porque, por exemplo, eu estava conversando aqui com a irmã Eline. Quando uma pessoa vem de outra denominação, outra denominação não, outra igreja, por exemplo, eu e a irmã Eline viemos de Madureira. Vou dar um exemplo para falar a questão do batismo. E em Madureira, lá tem o costume liberado. Então, obviamente, quando se chega em um lugar que o costume não é liberado, o costume de usar brincos, calça, essas coisas, né? E aí a gente recebe uma orientação dizendo que aqui o costume é diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente orienta em relação ao costume, obviamente, a gente vai orientar em relação à questão doutrinária, né? E o batismo, ela é uma ordenança divina, porque, por exemplo, quando a pessoa vem da igreja romana, da igreja católica, ela foi batizada por aspersão na igreja católica. E a nossa orientação é que ela desça as águas batismais, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque, como o pastor Fernando disse, a fé, ela é o pensar. O ladrão da cruz, ele foi salvo porque ele teve consciência do seu pecado, né? Porque às vezes a gente usa esse argumento de dizer, ele não foi batizado em águas, porque o próprio Cristo foi batizado em águas, né? O modelo nosso é o modelo de Jesus. Ele foi batizado em águas porque lá em 2 Pedro fala que nós somos sacerdócio real. Então, para adquirirmos um sacerdócio, é necessário um batismo. Todo Israel, toda a história da Bíblia fala sobre as pessoas que fizeram um batismo. Por exemplo, na época de Moisés, eles receberam um batismo porque eles saíram do Egito, passaram pelas águas, né? Isso é uma outra questão, não estou dizendo do batismo propriamente, mas ali na questão de Josué também. Então, a gente precisa entender que o batismo é uma ordenança, porque se a gente for orientar só o católico a se batizar,
por imersão, a gente precisa fazer, porque as outras denominações que também fazem o batismo por aspersão, elas seguem o modelo romano, né? Então, a gente precisa pensar, porque se há uma orientação quanto ao costume, precisa ter uma orientação quanto à questão doutrinária também. E é o que cabe na fala do pastor Fernando. Isso tudo vai de um discipulado, né? O marido da irmã Eline foi batizado na igreja católica, mas está sendo discipulado, né, para descer as águas batismais. Então, isso é importante, irmãos, porque a própria revista vai dizer mais à frente que isso está sendo distorcido, né? Então, daqui a pouco, a gente vai aceitar outras questões também. Então, eu estou dizendo que é uma questão que precisa ser analisada, como o pastor Fernando disse, a gente não vai perder um tempo aqui, porque não é um seminário teológico, mas evidenciar o que já está bem claro nas Escrituras, né? Deixar bem claro isso, porque a gente já não faz o batismo de criança, porque isso é um costume, né? Uma doutrina romana, a gente já não faz isso. Então, a gente precisa seguir o modelo bíblico. Amém? Era isso que eu gostaria de falar. Amém. Deus abençoe, irmã Lidiana, pelas colocações. Mas é isso, nós temos regras dentro da nossa denominação, né, e a gente passa isso àqueles novos convertidos que vieram de outras denominações, né, a estar debaixo, né, das regras da igreja, né, e passa pelo discipulado para ela entender que nós usamos dessa forma. Usamos o termo bíblico, onde o batismo é por imersão, onde o próprio Jesus deu exemplo disso, né? Então, como eu disse aqui, só não batiza quem não quer mesmo, porque todo ensinamento é dado para que ele possa ser batizado, para que ele possa passar pelas águas batismais. Então, a gente também, como eu disse, a gente não vai julgar essa pessoa, que o batismo que ele teve lá por aspersão, se ele quer ou não passar novamente pelas águas do batismo, por imersão, né? Se ele, assim, por achar que ele não precisa, entendeu? A gente vai fazer todo um trabalho de conscientização e mostrar para ele, para que ele possa entender, entendeu? A necessidade, né, de passar. Mas quem somos nós? Quem convence o homem, né, é o Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender que a gente deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida da pessoa, que ele sinta o desejo realmente de ser batizado. Ninguém impõe nada aos servos, né? A pessoa tem que vir por livre e espontânea vontade, né? Então, vamos ao ponto 2, o batismo não é um sacramento, mas uma ordenança. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento, como a gente já pronunciou sobre o sacramento. O próprio Jesus disse: ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há, portanto, o batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Como eu já disse antes, né, o batismo não tem poder gracioso de salvação, ou você vai ser batizado para ser salvo. Não, você já foi salvo, né, ao aceitar Jesus Cristo. Você já o aceitou e você já está sendo salvo por Deus se ele viesse naquele momento, né? E o batismo é um ato público onde você vai se apresentar diante da igreja e vai fazer uma confissão pública diante de todos. Então, é assim que a gente entende que é o batismo, que ele não tem nenhum poder mágico, né, de salvação. Ele é uma ordenança, né, dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter uma graça através dele. Quer dizer, vou ser batizado para alcançar uma graça, como o Agostinho, o bispo de Hipona, dizia, que, né, sendo batizado, ele alcança essa graça, esse poder salvífico, né? Você é salvo porque eu estou sendo batizado. Não, desde o princípio que você levantou sua mão, aceitou a Cristo, você já foi salvo em Cristo Jesus, né? Então, o batismo, ele não regenera ninguém, e sim, ele é uma condição
para os regenerados. Então, o batismo não vai regenerar ninguém, isso é uma condição para quem já é regenerado, quem já é salvo. Aí eu vou passar pelas águas batismais. Então, ele não tem poder de regenerar ninguém, o batismo não vai te regenerar. Ao entregar a sua vida, ao confessar a Jesus Cristo, você já é regenerado. Isso é um trabalho do Espírito Santo, trabalhar na sua vida para que você possa reconhecer a cada dia, nós somos a cada dia santificados, regenerados, purificados pelo Espírito Santo de Deus. As águas não têm poder para isso, não tem poder de limpeza, né, a não ser limpeza de sujeira, mas sujeira da alma. Não. O batismo é simplesmente um ato simbólico, confessionário diante ao público, diante da igreja. E assim a gente entende. O batismo deve ser administrado aos adultos, né? O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como sacramento, também defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos, como eu já tinha falado anteriormente. Neste caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Olha só, então, o entendimento do bispo de Hipona, o Agostinho. Evidentemente que esse entendimento está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, e não os estorveis, ou não impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Está lá em Mateus 19, 14. Logo, não há vestígio no Novo Testamento que crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Então, quem crê e for batizado será salvo. Aí uma criança, a gente vai crer em quê? Ela está tendo entendimento de quê? Então, a gente só nesse versículo, quem crê e for batizado será salvo. Então, como é que você vai falar para uma criança? Você crê? Inclusive, quando a gente faz, quem passou pelo batismo aí, sabe, né? O que o pastor nos administra na hora lá do batismo? Ele coloca as imposições, aquilo que você deve seguir, aquilo que você está consciente, você aceita as doutrinas da igreja, passa para você, deixa você consciente de tudo aquilo que a igreja faz. E aí você crê e aceita ali, como se fosse uma nova aceitação, aceito ser membro, porque dali em diante você vai participar do corpo de Cristo, vai participar da Santa Ceia, né, vai ser consagrado, né? Então você vai estar participando ali de um ato onde você está consciente daquilo que você está fazendo. Como você vai batizar? Quem crê e for batizado será salvo. Aí, próprio Jesus, você fala de Jesus Cristo. Como você vai colocar uma criança para crer? Eu creio em quê? Então, essa é a fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja segue, né, que batismo de criança não existe na nossa denominação, né, respeitando as demais que assim o fazem, né, mas dessa forma que as igrejas, né, a Assembleia de Deus no Brasil fazem batismo quando está consciente, adulto, por imersão. Essa é as regras da nossa convenção das Assembleias de Deus. Uma criança que ainda não chegou na idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas, né? Então a gente precisa entender que se a gente não tem consciência, a gente não tem como fazer escolha de nada. Como eu vou escolher algo que eu não tenho consciência? Então a gente precisa entender que o batismo é um ato de consciência, né? Aquele que já sabe o caminho. Uma criança sabe o caminho? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E como a criança sabe o caminho? Ela já achou o caminho? Não, né? Ela não tem consciência dessa verdade também. Como ela vai saber o que é a verdade? Nosso ponto 2, para nós adiantarmos, né, nosso símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo, a identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte,
sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. A gente pode ver lá em Romanos, capítulo 6, nos versos 3 a 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Esta verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Vamos ler lá em Colossenses 2 e 12. Alguém achar aí pode estar lendo. Colossenses 2 e 12. Já achei aqui. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, se nós fomos mortos em Cristo Jesus, ressuscitaremos também com ele. Então, o ato de imersão, o ato de morrer para o mundo e reviver para Cristo, reviver em Cristo Jesus, esse é o ato simbólico do batismo, né? A gente entende que esse ato que todo crente deve desejar, aquele salvo em Jesus, foi liberto, ele precisa passar pelas águas batismais, ele precisa entender realmente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se você se entregou, morreu em Cristo Jesus, nasce novamente. Então o batismo é uma forma de você, ao emergir, ao deitar na água e levantar novamente, ao ressurgir, você ressurge em Cristo Jesus novamente. É um ato simbólico, não está te regenerando, não está te purificando, simplesmente um ato de confissão de fé, que aquilo que você está professando, né, você se decidiu andar e fazer a vontade de Cristo. Então esse é um ato simbólico que toda a igreja vibra quando alguém desce as águas batismais, se entrega a Jesus, glorifica o nome dele, foi salvo, foi regenerado, né? E esse desejo precisa estar no coração de todo salvo. Então quando o irmão Francisco, o pastor Francisco disse que há mais de 2 anos uma pessoa dentro da igreja não tem vontade de se batizar, algo está errado com esse irmão, com essa pessoa. Ele precisa ter esse desejo no coração, arraigando ali a vontade de passar pelas águas batismais, até mesmo porque ele vai ficar fora da comunhão da igreja, de participar da Santa Ceia. Então, como eu fico 2 anos, juntamente com os irmãos, congregando e não tenho vontade, esse desejo não está no meu coração de passar pelas águas batismais. Então, a gente precisa entender, falar com esse irmão, passar realmente por um discipulado, né, para entender os motivos, né, porque a gente fez um compromisso com Deus. Então, pode ser que essa pessoa não queira compromisso, porque se entende que após o batismo, né, você vai ter comunhão com Deus, comunhão com a igreja, né, vai participar do corpo de Cristo, e aí você não quer compromisso, porque agora eu não posso pecar mais, senão eu não posso participar da Santa Ceia. E aí não batiza por causa disso, com medo de errar, ou né, eu vou errar, agora eu não vou poder. Então, às vezes, tem pessoas que têm essa mentalidade, né, de que agora eu fazer um compromisso, se eu batizar, agora, como se diz, não tem como voltar mais. Fui batizado. Então, a gente precisa compreender que muitas vezes a pessoa está entendendo de forma errada a questão do batismo. O desejo de se passar pelo batismo tem que realmente estar no coração do salvo. Ele foi liberto. Né, então, ele tem que ter desejo desde do primeiro dia que ele aceitou a Cristo, e já tem que ter a vontade. Eu quero me batizar. Tem pessoas que têm essa vontade, que fica perguntando, quando é que é, pastor, o batismo? Quando é o próximo batismo?
né? Tem gente que pergunta, tem gente que quer logo ser batizado, quer se entregar, quer passar pelas águas batismais. É um momento glorioso, glorioso para a igreja, um momento de alegria que a gente não esquece, como eu falei, e a gente precisa realmente ter esse desejo no coração. Então, o ato de batizar é isso, é o ato de ser submerso, né? Retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta dos Colossenses, como eu já li. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo, né? Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas foi na hora do batismo? Não, não foi na hora do batismo, foi na hora da aceitação. O batismo, como eu disse, é um ato simbólico, né? Quando você aceita a Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você já aceitou a Cristo, não é a partir do momento que você vai ser batizado, que agora eu sou nova criatura, não, de forma alguma. Nova criatura quando você levantou a sua mão para aceitar, fez um compromisso com Cristo. E dali em diante, você já é nova criatura, você já é salvo em Cristo. E você vai passar pelo ato do batismo como um símbolo da sua aceitação pública, nessa confissão que você fez antes, né, no seu primeiro dia de aceitação a Cristo. O propósito do batismo, testemunho público da fé, como já estou falando. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública confissão de fé. Isto é, significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo a sua nova vida em Cristo. Está lá em Atos 2,41. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente que abraçou a fé. Aqui não há território neutro. Enfim, um batismo é para salvos e convertidos, que estão dispostos a seguir a Jesus. Dentro dessa mesma fala, não há espaço para indecisão. Como eu aceito a Cristo e eu ainda não tenho certeza se eu quero me batizar ou não. Posso ter essa incerteza no meu coração? Não sei se eu batismo, não sei se eu passo pelas águas batismais. O crente não pode ter essa indecisão. No mesmo momento que você aceita a fé, esse desejo já tem que estar convicto no seu coração de passar pelas águas batismais. Esse desejo tem que ser convicto, você tem que ter certeza de que você quer realmente ser batizado. Você não pode não ficar com dúvida ou ter essa indecisão no seu coração, achando porque eu vou pecar, depois eu não vou conseguir realmente seguir, tem muitas provas e eu não vou conseguir participar de Santa Ceia, e aí a pessoa não batiza e fica aí, como o pastor Francisco disse, 2 anos dentro da igreja indeciso, não tem certeza da fé que abraçou. E aí esse crente precisa ser trabalhado, ele precisa passar realmente pelo ensino bíblico, né, discipulado, mostrando que realmente a fé em Cristo Jesus que ele abraçou, precisa estar convicta, ele ter certeza. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância, no sentido do ato. Outras vezes é por falta da convicção da fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha, como eu já disse. Embora a Bíblia mostre que o crente deva evitar o pecado, contudo o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Então, a lição está clara, né, mostrando que muitas das vezes a pessoa não aceita
né, por essa indecisão, ou achando que os que são batizados, né, estarão imunes, né, do pecado, né, mas não é dessa forma, né? A gente sabe que a gente precisa estar certo da decisão que estamos tomando em Cristo Jesus. E muitos aí não estão convertidos e aí ficam indecisos, não tem certeza da decisão que tomou, né, da escolha que tomou, aí se preocupa que não vai conseguir deixar de pecar, e o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa, ela precisa se entregar verdadeiramente a Cristo para que Deus possa trabalhar na vida da pessoa. Ela não pode ter essa indecisão, essas dúvidas de ser batizado ou não. Não deixar que o mundo aí fora, entendeu, possa fazer com que ela fique com dúvida se realmente vai resistir ao pecado, resistir às provas, às tentações. Vai ter prova, vai ter luta, como Jesus, logo após ser batizado, foi tentado. Ficou 40 dias no deserto, sendo provado, sendo tentado. Então, todos nós aqui, acho que passamos pelo batismo, parece que depois que a gente passa pelo batismo, as provas parece que aumentam mais. Concordam? Parece que as lutas vêm, parece que as coisas começam a ficar mais difíceis. Deus nos prova, né? Realmente, se essa confissão que nós fizemos, realmente nós estamos firmados em Cristo Jesus. As dúvidas não podem pairar, as provas vêm, as lutas vêm, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Todo crente que passou pelo batismo, né, vive as tentações, as lutas, as provas até hoje. Não vão parar, as tentações e as provas não vão parar. Mas Cristo nos ajuda, nós estarmos ligados no céu, firmados na palavra, em Cristo Jesus. Pode vir a tentação, pode vir a prova, pode vir a luta, mas você está salvo, você está convicto naquilo que você aceitou, naquilo que você crê. Então você precisa estar cada dia orando, buscando ao Senhor, entregando a sua vida, jejuando. Porque as provas vão vir, as lutas vão vir. E aí você convicto da sua fé, na palavra, firmado na palavra, firme naquela decisão que você tomou, você tem certeza, então dúvida não vai parar na sua cabeça, na sua vida, e as provas vão vir, você vai passar, você vai passar tranquilamente. Você precisa estar realmente firmado na fé, firmado na palavra. As provas vão vir, mas nós venceremos porque Cristo venceu e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Então o velho homem morre, né, e surge uma nova criatura. Nosso último ponto, nós vamos ver a fórmula e o método do batismo. A fórmula trinária do batismo. Então nós vamos ver aqui a forma trinária: Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas denominações, elas usam batizar apenas em nome de Jesus. É um ato formal, né, mas o próprio Jesus, né, disse: ide por todo mundo, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E algumas igrejas, né, usam apenas o termo batizando em nome de Jesus, né? A gente não julga a forma que eles usam, né, mas nós cumprimos a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos ordenou, aquilo que o Senhor nos disse: ide por todo mundo, batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma forma trinária, né, do ensinamento bíblico, ensinamento cristão. Durante a grande comissão, Jesus orientou os seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, 19. Esta é a fórmula trinária do batismo cristão. Isso porque este texto cita as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
né? Nós vemos isso no próprio batismo de Jesus, ao entrar na água e ao ser batizado, né? A gente vê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes no batismo de Jesus. Por isso que a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O próprio Senhor disse: eis meu Filho amado em que me comprazo, né? E ao ser batizado, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Então ali estava o Filho, o Espírito Santo e o Pai, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo é a ordem de Jesus para que nós, ide por todo mundo, fazermos discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então sabe que quando você foi batizado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na sua vida. Aquele ato simbólico, maravilhoso, glorioso. Por isso que muitas das vezes alguns são batizados com o Espírito Santo, recebem a glória, recebem a graça divina naquele momento, porque é um ato que marca a sua vida, marca a nossa vida, é um ato que a gente não esquece, fica guardado. Alguém aí se esqueceu do dia do seu batismo? Se eu perguntar, que dia que você foi batizado, você lembra? Quem lembra? Ou quem não lembra? Esqueceu. Eu fui batizado em 1991, irmão. Mais de 30 anos atrás. A gente não esquece nem o ato, como é que foi. Então fica marcado na nossa vida, é um ato glorioso, ato que você não esquece. Se alguém esqueceu, né, não pode ser batizado de novo, mas precisa lembrar, né? A gente não batiza 2 vezes, né, mas não pode esquecer. Como é que você esquecer do seu batismo? Um ato glorioso, né, que você passou. A gente precisa estar convicto desse batismo na nossa vida. Fui batizado, que graça que eu recebi, que alegria na minha alma, né? A gente fica com o coração entusiasmado, né, quando a gente lembra, quando a gente sente essa graça, né, do dia do batismo, né? Até mesmo a gente participar. Quem já participou de batismo, foi lá para ver o batismo, a gente sente uma glória, irmão, em vendo os irmãos sendo batizados. A gente sente a presença do Espírito Santo de Deus, a glória de Deus descendo na vida das pessoas. É coisa gloriosa você participar de um batismo, é algo tremendo, é algo que Deus está contemplando a vida de um servo ali, que está realmente decidido em entregar a sua vida e andar com Ele, e a glória de Deus desce realmente. Para quem não foi no batismo, eu recomendo, vá no batismo, né? Porque é coisa gloriosa a gente participar de um batismo. Fórmula herética do batismo. Aí tem algumas heresias, né, que nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Há um exemplo, unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Atos, lá está em Atos 2, 38 e 19, sim. Vamos ler lá em Atos. Alguém lê aí em Atos 2, 38. Alguém achar, pode ler. Glória a Deus. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, dentro desse texto sagrado, né, onde usavam a fala batizados em nome de Jesus Cristo, né? Tem um 19:5, né, também. Esse 19:5 também é quase a mesma coisa. Ser batizado somente em nome de Jesus? Não, é simplesmente uma fala que eles usavam, né, um método, e algumas denominações usam essa fala, ou pegam essa fala e batizam só em nome de Jesus Cristo, né?
e não é o que a Bíblia recomenda, e o próprio Jesus cita na sua palavra. O próprio Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensinai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, e aí alguns discípulos, falaram ou usaram essa forma, de falar de Jesus Cristo, não que eles estavam batizando aqui, eles estavam citando, batizando em nome de Jesus. Não era um ato que eles estavam praticando na hora, batizando ali pessoas. Então, mas aí eles pegam essa fala em nome de Jesus e usavam como só o nome de Jesus Cristo. Tiram a trindade, do batismo, mas a gente usa o que a Bíblia Sagrada nos orienta a falar, a forma trinária. Pastor Fernando. É uma pergunta retórica, tá? Então, uma vez que a pessoa, nessa denominação, nessa corrente denominacional, ela foi batizada lá, unicamente no nome de Jesus, ela vem para a Assembleia de Deus, cuja a confissão é trinitariana. Esta pessoa, ela vai ter que ser rebatizada? São perguntas que ficam dúvidas, O que a gente pode dizer sobre isso? As pessoas foram batizadas somente em nome de Jesus. Como eu disse, é válido ou não com a aspersão, E agora? Foi só em nome de Jesus. O pastor Fernando botou agora uma pedra no sapato agora. Só em nome de Jesus vale ou não? Deixa eu dar a resposta. A resposta é não. A resposta não é válido, pelo fato exatamente do bojo doutrinário. Existe um credo, este credo ele é observado desde o 3º, 4º século da era cristã, que é exatamente a questão da trindade, trinitarianismo. Quando as Assembleias de Deus ela adotou o modelo trinitariano, ela está professando a doutrina da trindade, que hoje é uma verdade central da fé cristã. Nós cremos na trindade, que é um Deus que subsiste em 3 pessoas. O unicismo, ele crê em um único Deus que manifesta com 3 faces diferentes. Então a doutrina não bate. Uma vez a doutrina ela não sendo adequada àquilo que é professado em nosso credo, em nosso confessionário, ela precisa ser rejeitada. Então essa pessoa que ela se sujeitou ao batismo em águas só no nome de Jesus, isso é um testemunho não apenas de confissão pública. Ela está testemunhando que ela acredita em tudo aquilo que foi ensinado para ela. Então, ela está publicando que ela crê no unicismo e não na trindade. Então, isso precisa ser revisto, essa pessoa precisa ser discipulada e precisa ser orientada dentro daquilo que nos propõe a palavra de Deus, e ela precisa ser batizada novamente dentro daquilo que é professado na doutrina trinitariana. Glória a Jesus. A própria lição já informa que a forma de ser apresentada no batismo é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só uma ressalva nessa questão aí que o senhor acabou de dizer, que não é válido. A gente precisa, no caso, trabalhar essa pessoa que, por exemplo, chegar na igreja, para entender, como é que você vai perguntar a essa pessoa, como é que você foi batizado? Lá quem te batizou, o pastor, o obreiro, ele citou
você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque às vezes a própria pessoa, ela está sendo batizada, mas ela não está nem tendo entendimento daquilo que está sendo falado, né? Alguns têm o conhecimento, como a nossa irmã Lidiane está falando, que alguns vieram de outras denominações e querem ser batizados, até mesmo porque aprenderam a forma correta de ser batizado, então tem o desejo de ser batizado na forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se apresentam. Agora, aqueles que a gente não conhece, que eu estou falando, a gente precisa ter um entendimento dessa pessoa que está chegando aqui, foi batizada em outra igreja, procurar saber como ela foi batizada, se ela lembra, se recorda, se foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se foi só em Jesus. Olha o microfone. Naquilo que crê, naquilo que professa, naquilo que é ensinado nesta denominação de onde esta pessoa está vindo, deve ser observado. Por isso, existe uma questão apologética, que é necessário, o departamento de educação cristã da igreja precisa sempre ficar atento, porque existem muitas denominações ditas evangélicas que elas se distanciaram tanto do evangelho que elas são classificadas hoje como seita. Então, todas essas pessoas que vêm dessas ditas seitas, aonde não é pregado o puro, verdadeiro e genuíno evangelho, essa pessoa precisa passar por um rediscipulado, digamos assim, para ela passar por este procedimento do batismo, porque esta denominação de onde ela veio se distanciou tanto do evangelho, ou nunca esteve perto do evangelho, que esta denominação é classificada como uma seita. É verdade. Obrigado, pastor Fernando, pelas colocações. E a gente entende dessa forma que cada membro que chegar em nossa congregação, na nossa denominação da Assembleia de Deus, precisam passar realmente para um discipulado. A gente precisa entender de onde que ela veio, como foi o processo, né, de ensino, ou a gente já sabe, né, dependendo de onde ela veio, como se é feito, né, o batismo, ou como a denominação age, como ela usa a palavra de Deus. Então, a gente tem conhecimento dependendo da congregação que essa pessoa veio. Então, a gente consegue realmente entender. A gente precisa realmente fazer com que essa pessoa passe por um discipulado, passe por um ensinamento bíblico, para ter entendimento daquilo que realmente ela passou, e se ela está convicta, né, de fazer um novo batismo, ou passar realmente, ver que o lema sobre o batismo tem muitos questionamentos, tem muitas perguntas, muitas dúvidas que a gente precisa ser sanadas, e hoje acredito que a gente sanou algumas, né, a gente ainda tem dúvidas, a gente precisa ter uma aula especial aí, como se diz, um curso realmente teológico em cima do batismo, para a gente poder entender tudo, né, que se fazem diante do batismo. E a gente vai para o último ponto, as horas já estão avançando. Imersão é o método bíblico para o batismo. Convém dizer que não há vestígios na prática do batismo por aspersão. Quer dizer, na Bíblia Sagrada não tem nada dizendo que batismo por aspersão, né? Mas algumas denominações tomam esse método. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos, por imersão, a palavra grega baptizo, possui sentido de mergulhar, submergir. Tanto na Bíblia como fora dela, vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João, de dentro, quer dizer, saía de dentro do rio, estava sendo levado ao Rio Jordão para ser imergido, né? Então estava no rio. A mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água, né? Marcos 1,10. João batizava onde havia muita água. Aí fiz uma perguntinha: pode ser na praia? Pode ser na piscina? Pode? Pode, né? O Filipe, quando foi batizar, Cristo foi o eunuco, né, que
estava lendo a palavra de Deus e não entendia, e o Espírito Santo o levou até ele para que Felipe orientasse sobre Jesus Cristo, e falou sobre batismo, e viram a água, eis aí a água, por que não se batizar? E Felipe o levou até a água e o batizou, né? Então, pode ser em qualquer lugar? Pode ser em tanque, pode ser na praia, pode ser no rio. Agora, eu estava vendo outros dias atrás, a maneira que estão levando as coisas muito a sério, né? Nessa questão. A gente precisa entender que batismo é sagrado, né? É um ato simbólico, mas estão fazendo de qualquer maneira. Outro dia eu vi, se diz pastor, estava de trajes de banho, e a pessoa também de traje de banho, dentro de uma piscina. Aí a gente, só Jesus, né? A gente entende que um ato cristão, que a gente precisa ter modos, meios, né, de fazer isso, com vestes adequadas, com vestimentas adequadas, e uma pessoa de biquíni, o pastor de traje de banho também, sem camisa. Será que isso é válido? Batizando pessoas dessa forma. Estava dentro de uma casa, foi até a casa dessa pessoa, acredito que seja nos Estados Unidos, né? Não foi nem aqui, não foi, e só Jesus. Então, batizando com traje de banho, a pessoa estava de biquíni, e o pastor também sem camisa. Não deu para ver se estava de sunga, mas não sei, né? Sem camisa estava. E só Jesus na causa, irmão. Então, olha as maneiras que estão fazendo de qualquer forma, um ato sagrado, um ato público, que a pessoa se apresenta para Deus, a forma que faz isso, e aí coloca na internet, posta vídeos lá batizando, como se fosse um ato. Então, a gente precisa levar mais a sério. Como eu falei aqui, o ato do batismo é um ato sagrado, um ato em que Deus ali está, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, está descendo sobre a vida de uma pessoa, a pessoa está fazendo uma confissão de fé, e a pessoa se apresenta daquela forma, com trajes de banho, trajes, entendeu? Onde postou na internet que o mundo inteiro viu. Só Deus para ter misericórdia desse tipo de batismo que estão acontecendo. Estão levando as coisas na brincadeira, ou não levando a sério o ato que o próprio Jesus disse, né? Ir por todo mundo pregar o evangelho, toda criatura, nova criatura é. E aí fazem como se tivessem, entendeu, mudança nenhuma na vida, entendeu? O ato de transformação, o ato de mudança que é preciso de aceitação, as pessoas estão levando na brincadeira esse tipo de batismo. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, possamos realmente ter desejos, né, de estar com a nossa vida diante de Deus, né, que o batismo seja um ato contínuo de lembrança nos nossos corações, né, que foi um ato público que você tomou, e que Deus está te abençoando a cada dia, você seja a cada dia contemplado pelo Espírito Santo de Deus, que desceu sobre sua vida, que esse batismo você lembre dele, não se esqueça, guarde a data, que é um ato que Deus nos abençoa a cada dia, tá bom? Eu quero agradecer essa oportunidade, né, rogando as orações dos irmãos, aqueles que tiverem mais dúvida, né, nos procure, a gente vai procurar sanar, a gente vai procurar esclarecer, vai procurar os pastores, para que possam entender que esse ato público de fé deve ser tomado por todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus assim nos abençoe, né? Nosso superintendente já se faz presente, a gente quer retornar a palavra, em nome de Jesus, roga as orações dos irmãos, que Deus nos abençoe.